No vídeo de hoje eu falo sobre 10 livros clássicos de terror. Olá, para você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. E no vídeo de hoje, então, eu selecionei 10 livros clássicos de terror. Eu acabei escolhendo alguns livros dos que eu já li, que são do século XIX, para a gente conversar um pouquinho agora. Mês de outubro, mês de Halloween, mês do terror. É um gênero literário que eu gosto muito, então acabei separando 10 livros do século XIX que são de terror e quero conversar um pouquinho sobre eles com vocês. Então já peço para que deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Caso esteja chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E vamos falar de livro. Mês de outubro, então chegou. E é o mês que eu considero o mês do terror, o mês do Halloween. E eu gosto muito de fazer leituras desse gênero, né? Do suspense, mistério, terror. Todo ano eu tenho feito isso. E se tornou uma tradição minha fazer esse tipo de leitura nessa época. Gosto muito, é um gênero literário que eu me identifico muito, que eu curto bastante. Eu gosto de passar medo lendo livros. E acabei fazendo uma seleção então de 10 livros que são de terror, mas que são clássicos. Eu pensei em fazer uma mistura de até alguns um pouco mais recentes que, por mais que não tenham aquele tempo já de publicação, mas que com certeza são livros que já podem ser considerados clássicos. Porém, eu preferi selecionar os livros mais antigos. Eu fiquei ali no século XIX para essa lista de livros. Então a gente vai falar sobre livros do século XIX que sejam de terror. Tem livros, tem romances, tem contos, e aí a gente vai começar pelo primeiro. Lembrando que essa lista são somente dos livros que eu já li. Sei que existem outros livros, muitos outros livros de terror do século XIX, porém, se eles não estão nessa lista é porque eu ainda não fiz a leitura deles. E o primeiro, então, o mais antigo dos que eu já li que está nessa lista é Frankenstein, de Mary Shelley. Esse aqui é um livro que foi publicado em 1823. A Mary Shelley teve uma grande ideia para sua época, ela foi realmente inovadora, ela foi incrível na escrita desse livro aqui. A gente tem então um jovem cientista, o Victor Frankenstein, que num determinado momento da sua época ele decide fazer algumas experiências. Ele tenta criar a vida através de partes de corpos humanos usando eletricidade. Então era um conceito muito assim avançado para aquela época em que a Mary Shelley escreveu, mas que se tornou esse clássico gigantesco que é Frankenstein. Então, o Victor Frankenstein, através desse método que ele estava inventando, ele sim consegue dar vida a uma criatura. Porém, ele não esperava que essa criatura seria da forma como ela ficou. E ele fica horrorizado e ele acaba criando uma certa aversão a essa criatura. E a gente vai vendo o desenvolvimento dessa história, tanto da perspectiva do Victor Frankenstein, com medo daquela criatura, com medo do que está acontecendo, quanto da perspectiva da criatura, que acaba tendo seus sentimentos, ela acaba se desenvolvendo intelectualmente. Isso é muito interessante aqui na história. Então, a gente vai ter essa perspectiva das duas partes, vamos dizer assim, que torna o livro tão interessante. Então, Frankenstein, de Mary Shelley, realmente é um livro incrível, um livro de terror incrível, clássico que vale a pena ser conhecido. Para essa lista, existe um autor que não tinha como ficar de fora. Eu estou falando de Edgar Allan Poe, com seus contos incrivelmente assustadores. Então eu começo por um conto do Edgar Allan Poe chamado A Queda da Casa de Usher. Eu tenho esse conto nessa edição aqui, chamada O Corvo e Outras Histórias.
E esse conto específico foi escrito em 1839. Edgar Allan Poe, ele escreveu vários contos, já li vários deles, porém nem todos são tão assim assustadores. Eu acabei selecionando os que eu gostei mais para colocar aqui nessa lista. Então, o primeiro deles é A Queda da Casa de Usher. Aqui a gente acompanha a história de uma família, da família Usher, que agora é composta somente por duas pessoas, dois irmãos, o Roderick e a sua irmã gêmea, a Madeleine. Eles moram nessa mansão, nessa casa Usher, da família deles, e o Roderick, ele está se sentindo muito doente, muito sozinho. Ele acaba escrevendo uma carta para um amigo antigo, pedindo para que esse amigo vá visitá-lo em sua casa, para que passe alguns dias ali, para ver se ele consegue se sentir um pouco melhor. Esse amigo vai até a casa Usher, que sempre foi considerada uma família de nome, uma família muito importante, e a gente vai saber dessa história através da narração desse amigo, que ao chegar ali à casa Usher, a mansão, ele se assusta muito porque aquela casa linda, que no passado sempre foi muito bem vista, ela está totalmente decadente, ela está realmente praticamente assim com aspecto de abandonada. E aí esse amigo, ele vai entrar nessa casa, vai encontrar o seu amigo, o Roderick Usher, e ele vai aos poucos narrando pra gente o estado daquela casa e mais que o estado material dessa casa, toda aquela energia, toda aquela sensação estranha que ele tem, tanto do ambiente quanto do seu próprio amigo. E aí é que permeia todo o mistério dessa história até a finalização desse conto. E é incrível, eu gostei demais dessa história aqui. Existe até uma adaptação de uma série, se eu não me engano, da Netflix, que é A Queda da Casa de Usher. E é bem interessante, é muito pesada. Para quem não gosta de assistir coisas pesadas, aí eu já não recomendo a série. Eu assisti por curiosidade, porque eu gosto de assistir esse tipo de histórias. Porém, ali é um compilado de vários contos do Edgar Allan Poe no nome da queda da casa de Usher. Foi muito bem feito, porém a exploração visual realmente foi pesada, mas ok, foi muito bem feito, gostei. Mas o conto vale muito a pena ser conhecido, então eu indico bastante aí esse conto para vocês. O próximo conto do Edgar Allan Poe que eu preciso colocar nessa lista. Eu tenho esse box aqui do autor, que tem 3 livros, e nesses 3 livros, obviamente, vários contos dele. E tem um conto, aí eu volto um pouquinho para trás, que foi publicado em 1835, chamado Berenice. Eu tenho ele nesse exemplar aqui. E eu confesso que eu acho que esse conto foi o conto que mais me impressionou desse autor. Eu realmente não esperava o que ia acontecer. O Edgar Allan Poe, ele tinha essa coisa do... Ele nem mexia tanto com o sobrenatural, mas sim com medo realmente de possibilidades, de coisas talvez reais que afligiam muito a cabeça dele e de muitas pessoas, principalmente para aquela época. Eu sei que o Edgar Allan Poe, ele escrevia muito, em vários contos dele eu já percebi, ele escrevia muito sobre o medo de ser enterrado vivo, por exemplo, entre outras coisas. E quando eu peguei Berenice para ler, eu não esperava o que eu ia encontrar nesse conto, né? Então aqui a gente tem a história de um jovem que mora numa mansão ali, mas ele vive enclausurado em seu quarto, porque ele se considera uma pessoa muito doente, tanto fisicamente, mas principalmente mentalmente. Ele já se descreve assim como uma pessoa que não vale nem a pena citar o seu próprio nome, porque não, isso não tem tanta importância, mas que ele sofre de algumas coisas que não vale a pena deixá-lo fora de casa, ele precisa ficar ali. E ele tem algumas manias que ele vai descrevendo ali na história.
Enfim, ele vive ali recluso em seu quarto. Ao mesmo tempo, ali com a sua família, existe uma prima dele que também mora ali naquela mansão. E a prima dele é o oposto dele. É uma menina cheia de vida, linda. Ela vive no jardim da mansão, então ele sempre observa a Berenice pela janela, ela sempre feliz, saudável. Então ali ele mostra essa diferença que existe entre eles. Porém, a Berenice acaba adoecendo. Não se sabe ao certo o que ela tem, mas há uma certeza de que a Berenice não vai durar muito tempo. Então a Berenice passa a ser uma garota que começa também a ficar mais reclusa. Ela tem tido alguns episódios, algumas crises ali que fazem a família ficar muito preocupada com ela, então ela vai se debilitando cada vez mais e mais e mais. E ela passa a ficar mais dentro de casa, que é quando ela começa a visitar mais o primo ali no quarto dele, e o primo começa a se interessar pela Berenice, não da forma que ela imagina, mas ele começa a olhar a Berenice com outros olhos. A Berenice até tem aquela sensação de que ela pode estar gostando do primo e de que ele também esteja gostando dela, mas não é bem isso. Enfim, vão acontecer algumas coisas que vão levar a Berenice a uma situação. Eu não posso entrar muito no detalhe por conta de ser um conto e ele é curto, então não quero dar muito spoiler desse conto, mas eu tenho que dizer para vocês que o final é muito surpreendente, é um final assustador e eu acho que foi o conto mais chocante que eu li do Edgar Allan Poe. Queria contar tudo para vocês, porque realmente é muito bom esse conto, mas quem tiver curiosidade, a internet tá aí, gente, acredito seja domínio público, é fácil de encontrar, ou compre os livros, porque vale muito a pena. Então, esse conto eu coloco aqui nessa lista como um dos melhores do século XIX. Em 1839, outros contos foram escritos também por Edgar Allan Poe, e um que também me chama muita atenção, que também gostei demais, é chamado de William Wilson. E eu tenho ele nesse outro exemplar aqui desse box que eu tenho. E nesse conto, o Edgar Allan Poe, ele aborda o duplo, a duplicidade. A gente tem aqui um personagem que a gente acaba conhecendo ele desde a sua infância, chamado William Wilson. Ele vai para uma escola tipo um internato, e ali naquela escola entra um outro garoto, um garoto novo, entra ali na escola para começar a estudar. E ele começa a observar que esse garoto é muito parecido com ele. Inclusive, seu nome também é William Wilson. Esse garoto, ele se veste exatamente como ele tem o mesmo jeito, ou seja, e aquilo começa a incomodar demais o nosso William Wilson, porque ele fala, porque esse garoto parece que ele debocha dele, fazendo as mesmas coisas, se vestindo igual, tendo até o seu próprio nome, enfim. Aquilo incomoda muito, ele sofre muito naquela época na escola. Enfim, depois de um tempo ele sai da escola, a vida dele continua. E quando ele já é um jovem, quase adulto, ele acaba reencontrando aquele antigo amigo, William Wilson. E coisas ruins acabam acontecendo até o grande desfecho dessa história, que também, para quem não conhece essa história, é surpreendente, é muito interessante. A parte psicológica que é abordada aqui nesse conto é incrível, é muito, muito interessante. Então, foi um dos contos do Edgar Allan Poe que eu também achei que vale a pena colocar nessa lista aqui e recomendo também. Em 1842, um conto que também me chama a atenção de Edgar Allan Poe, eu tenho nesse outro livro aqui do box que eu tenho, se chama O Poço e o Pêndulo. Aqui nesse conto é explorada a crueldade do ser humano e a visão de uma pessoa desesperada próxima da morte. A gente tem aqui um homem que não se sabe o nome e ele acorda num lugar
totalmente escuro, ele percebe aos poucos que ele está preso nesse lugar, que ele está acorrentado e que coisas estranhas estão acontecendo naquele lugar apertado onde ele está. Então você vai acompanhando, conforme a narração dele, todos os medos que ele está sentindo naquele momento, ele tentando entender o que está acontecendo na vida dele, por que ele está ali naquele lugar e as armadilhas que existem ali para que ele morra. E ele vai tentar sobreviver, é claro, a tudo aquilo que está ali pronto para ele. Então, acontecem muitas coisas assim que te dão muita agonia nesse conto e é realmente muito interessante a abordagem do Poe nesse sentido da visão de uma pessoa desesperada, próxima da morte e principalmente a crueldade que o ser humano pode ter em situações assim. Então, é bem interessante também, é um dos que mais me chamou a atenção dos contos do Edgar Allan Poe. Um livro escrito em 1872, esse eu não tenho ele fisicamente, eu li pelo Kindle, vou deixar a imagem aqui para vocês, chamado Carmilla, escrito por Sheridan Le Fanu. Esse livro inspirou Drácula, por exemplo, e é um livro de vampiros, no caso, uma vampira, a primeira vampira feminina da história da literatura. E aqui a gente acompanha a história através da narração de uma jovem chamada Laura, que mora numa cidadezinha junto com seu pai. Eles têm uma vida pacata e acontece uma coisa ali próximo a eles, onde acabam conhecendo uma outra jovem chamada Carmilla. E eles acabam abrigando essa jovem em sua casa também por um tempo. E a Laura vai narrando pra gente acontecimentos estranhos que ela percebe depois da chegada de Carmilla. Esses acontecimentos estavam dentro de sua casa, mas também pela cidade. Então, existe uma atmosfera ali estranha, o pai começa a perceber alguma coisa, mas a Laura é a principal ali naquela história toda. Ela é a observadora, ela é a vítima, ela é a pessoa que vai nos mostrar quem é Carmilla. Então, é uma história bem interessante. Eu sei que tem muita gente que gosta muito dessa história. Eu, particularmente, não gostei tanto desse livro. Eu trago aqui porque ele é um clássico da literatura, né? Do terror. Não é que seja uma história ruim, mas não me pegou, sabe? Não foi aquela história que eu falei, nossa, gostei muito de ter lido. Gostei, mas não se tornou um livro preferido, aquele livro que eu falo, nossa, gostei tanto de ter lido, sabe? Mas vale a pena ser conhecido, não é porque a minha opinião seja essa que a sua não pode ser diferente. Então, acho que todo livro, se você tiver interesse de ler, leia, porque cada um vai ter a sua opinião, cada um vai ter uma experiência de leitura diferente das outras pessoas. Então, é um clássico. Se ele não fosse importante, não estaria nesse patamar, com certeza. Então, Carmilla também entra aí para essa lista. De 1886, esse sim é um queridinho por aqui. Eu falo sobre O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. Adoro esse livro aqui. Já indiquei para minha filha já leu também, gostou muito. Inclusive, é um livro muito conhecido, ele dispensa poucas apresentações, mas vamos lá. Aqui a gente tem um médico que, de repente, numa certa fase da vida dele, ele acaba fazendo um testamento onde ele deixa toda a sua fortuna para uma determinada pessoa. O seu advogado acha muito estranho, porque o seu advogado já é conhecido dele, é um amigo desse médico, e ele nunca tinha ouvido falar dessa pessoa para quem o seu amigo médico está deixando o seu testamento. E essa pessoa é uma pessoa muito estranha, muito esquisita. O advogado acaba por conta começando a fazer uma breve investigação para entender o que estava acontecendo ali, porque ele realmente acha estranho. E aí a gente vai acompanhando aí
o que realmente, quais são os motivos do médico para fazer esse testamento. É uma história que envolve o terror, a ficção científica. Quando eu li esse livro aqui, eu já sabia mais ou menos o que era a história. Então, mesmo assim, foi uma experiência muito, muito legal de leitura. Quando eu entreguei esse livro aqui para minha filha ler, a minha filha tem agora 14, né? Ela leu com 13. É, Ela foi lendo e ela não sabia nada dessa história. E aí eu fui conversando com ela, falei, e aí, o que você tá achando do livro? O que você tá entendendo do livro? Aí ela foi me contando mais ou menos. E aí foi uma delícia, porque conforme eu tava conversando com ela, de repente ela para assim e fala, meu Deus, é isso! Então para ela foi uma surpresa tão grande, e aquilo foi tão legal de ter visto, porque eu queria não saber da história para poder curtir esse momento, né, da descoberta do que realmente estava acontecendo ali. E ver ela tendo essa surpresa, né, aquela coisa do plot twist, né, você fala, nossa, valeu muito a pena. E ela adorou esse livro aqui. Então, é livro que vale a pena para todas as idades, né? Acho que da pré-adolescência para frente ali é uma história muito, muito legal. Então, esse livro aqui é fantástico, eu recomendo demais a leitura dele. De 1896, um livro de um autor que eu adoro. Infelizmente eu não tenho esse livro físico aqui, então vou deixar a imagem aí para vocês. Do H.G. Wells, A Ilha do Dr. Moreau. Ele é um livro de ficção científica, mas também considerado um livro de terror. Aqui a gente tem uma das melhores histórias que ele já escreveu, na minha opinião. Já li vários livros do H.G. Wells. E A Ilha do Dr. Moreau, sem dúvida, é o meu preferido das histórias dele. A gente tem aqui a história de um rapaz que foi vítima de um naufrágio, quando de repente ele é socorrido por uma embarcação, por um navio. Ali ele fica um tempo com eles, só que esse navio ele está indo numa direção de uma ilha e ele obviamente vai ter que acompanhar esse pessoal até tentar depois chegar aonde ele em algum lugar que ele possa voltar para sua vida. E ele vai para essa ilha com essas pessoas. Nesse navio, ele percebe que existem barulhos de animais, enfim. Ele escuta esses barulhos, mas não faz nada, né? Não comenta nada. E chegando na ilha, ele vai passar alguns dias nessa ilha. Animais estão sendo transportados para essa ilha porque existe um médico, um cientista, que ele faz experiências com esses animais. Ele não tem acesso ao laboratório, ele não tem acesso a nada, aliás, tudo é bem escondido dele. Porém, ele acaba descobrindo algumas coisas, ele acaba deduzindo algumas coisas. Ali, naquela ilha, à noite, as coisas ficam bem complicadas. E a gente vai vendo essa atmosfera assustadora que é criada naquele ambiente daquela ilha, aquele médico sinistro, aqueles barulhos estranhos que existem ali naquela ilha, e ele acaba se deparando com criaturas bem estranhas também. Então, a Ilha do Dr. Moreau é um excelente livro aí que eu recomendo também como um livro de terror barra ficção científica que vale muito a pena também. Gostei demais dessa leitura. Na minha humilde opinião, se eu tivesse que citar um clássico dos clássicos do terror, eu falaria sobre Drácula, de Bram Stoker. Esse livro foi escrito em 1897 por Bram Stoker e é a história de vampiro mais famosa da literatura mundial. E eu amei a história, eu amei esse livro aqui. É um livro epistolar, ou seja, que é contado pra gente através de cartas e diários, que eu já falei várias vezes aqui nesse canal. Eu adoro esse tipo de escrita. Eu acho que atiça a minha curiosidade para saber o que está escrito na próxima carta, no próximo diário, enfim, gosto muito. E aqui também é um livro que praticamente dispensa apresentações, mas que conta aí da história do vampiro mais famoso, o Conde Drácula. A gente tem um jovem
o Jonathan que vai até o castelo do Drácula para fazer negócios com ele. E ele está comprando alguns imóveis em Londres, então esse jovem ele vai até lá para fazer negociações. E já o começo do livro é muito interessante, a gente chega até a dar um pouco de risada assim, porque conforme ele vai no caminho ali indo pro castelo, ele vai passando por algumas cidadezinhas e as pessoas perguntam para onde ele está indo e ele fala que ele está indo pro castelo do Conde Drácula e as pessoas começam a ficar esquisitas quando ele fala isso, as pessoas começam a se benzer, as pessoas começam a entregar coisas, olha para te dar sorte, que Deus te proteja, que esse tipo de situação, e ele só acha, tipo, nossa, as pessoas são muito religiosas aqui. Mas as pessoas têm ali o seu medo sobre coisas que acontecem ali naquela região. E o Jonathan ele vai acabar passando por situações ali naquele castelo que nem ele consegue acreditar que aquilo está acontecendo. A história vai se desenvolvendo com o Drácula indo para Londres e coisas vão acontecendo, personagens vão surgindo nessa história, como o famoso Van Helsing. E a história é muito interessante, muito legal. Não é um livro que te dá medo, mas é um livro muito bem escrito. Um livro que realmente não é à toa que ele tem todo esse nome que ele tem até hoje. Então, Drácula não podia faltar nessa lista. De 1898, o último livro dessa lista, chamado A Volta do Parafuso. Esse livro aqui eu vou deixar a imagem porque eu não tenho ele fisicamente. Escrito por Henry James. É uma história de fantasmas bem interessante. A gente tem aqui uma governanta que é contratada para cuidar de 2 crianças. E ela vai para essa mansão cuidar dessas crianças, educar, enfim, ser a responsável por elas. E aos poucos essa governanta vai percebendo que a casa tem os seus mistérios, que essa casa tem os seus fantasmas e pior do que isso, que essas crianças convivem com esses fantasmas. Então ela tenta passar por cima do seu medo para tentar proteger essas crianças e aí coisas vão acontecendo nessa história. Eu li já faz um tempinho esse livro, eu preciso dar mais uma chance para essa leitura, porque eu sei que a história é muito boa, sei de muita gente que gosta também. Não foi o meu livro preferido também, olha que coisa, né? Para vocês verem que realmente, né, tem pessoas que podem gostar, tem pessoas que podem não gostar daquela leitura, mas eu sempre costumo pensar que determinados livros valem a pena uma releitura para ver se a gente de repente leu no momento errado aquele livro. Então tenho vontade de fazer uma releitura sim, de A Volta do Parafuso. Indico para vocês sim, porque a história realmente é boa. Só não me adaptei talvez muito ao estilo da escrita. Não sei se foi isso. Eu acho que na verdade realmente eu não li no momento certo esse livro, mas pretendo ainda dar mais uma chance para essa leitura. E ele entra aí para essa lista dos clássicos do século XIX. E esses foram os 10 livros clássicos de terror do século XIX que eu separei para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês conhecem outros livros que vale a pena indicar, deixa aqui nos comentários também, que eu adoro saber a opinião de vocês também. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar seu like, de se inscrever aqui no canal. E a gente se vê numa próxima. Até mais!